Olá, meu nome é Rosana Paulino, sou natural aqui de São Paulo, capital. Sou bacharel em gravura pela Universidade de São Paulo. Tenho especialização em gravura pelo London Print Studio de Londres e um doutorado pela Universidade de São Paulo também. Minha família é toda do interior da cidade, isso deixou uma marca muito grande na minha formação e na das minhas irmãs. Nós sempre brincávamos de desenho aqui em casa. Tive uma infância muito legal, muito feliz, onde nós fazíamos os próprios brinquedos, brincávamos de desenhar, brincávamos com barro. Isso me levou às artes. Virei artista visual, trabalho muito com fotografia, trabalho muito com gravura, desenho, e o meu foco principal de investigação tem sido a mulher e principalmente a mulher negra dentro da sociedade brasileira. Quais são os preconceitos e as marcas que a escravidão deixou em cima da gente. Mas a questão da mulher negra, obviamente, está presente em minha vida porque eu sou negra, sou descendente de negros e sempre percebi, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de, quando criança, eu não ter bonecas negras para brincar. E todos os modelos sempre, a fada linda e loira, a princesa linda e loira. Brincávamos, por exemplo, de colocar toalha na cabeça para representar o cabelo liso e pensávamos que era normal. Só quando eu fui crescendo que fui percebendo essa exclusão, esses parâmetros. E minha mãe foi empregada doméstica durante boa parte da vida dela, depois foi copeira, trabalhou muito para que eu e minhas irmãs pudéssemos estudar. E obviamente a gente percebe isso, nós vamos percebendo isso, porque a mulher negra sempre aparece e aparecia, principalmente aparecia na TV, no papel de empregada doméstica, ou era a mulata gostosa, ou era sempre essas visões, sempre os papéis excluídos, e obviamente isso foi chamando a minha atenção. E eu escolhi a arte para tratar dessas questões. Resolvo boa parte dos meus trabalhos no desenho primeiro. Só que o desenho e a gravura, num determinado momento, elas começaram a impor uma certa limitação para a minha pesquisa. Eu queria lidar de forma mais contundente com o fato de ser negra, e isso a fotografia me dava. Agora, o que eu gosto muito é de trabalhar com a foto já feita, porque ela tem uma carga, um afeto muito grande. Eu me lembro que eu li um texto do André Bazin que ele falava que as fotos eram como pequenas múmias de papel. E desde criança eu gostava de mexer numa caixa de fotografias que nós temos aqui em casa. Eu posso me aprofundar nesse universo, eu posso saber quem eu sou melhor, da onde vieram os meus antecedentes, os meus pais, minha mãe, minha avó, mas eu gosto de colocar a fotografia em outras situações. E daí veio, por exemplo, a parede da memória. A parede da memória é um trabalho que são 11 fotografias de família, que vão se colocando como se fosse num jogo mesmo, né? Então elas aparecem em forma repetida, elas aparecem separado, elas aparecem formando grupos, então funciona como um verdadeiro jogo da memória. Só que para fazer esse trabalho, houve um componente de afeição e de memória muito grande, eu lido muito com a memória. Aqui em casa nós tínhamos um patuá em cima da parede da sala, que é um objeto, é um quadradinho assim, que ficava ali protegendo a sala. Quando eu era criança eu tinha muita curiosidade de saber o que era aquilo, o que tinha dentro daquele patuá. E esse patuá ficou em cima da porta da sala, da porta de entrada da casa, durante 10 anos aproximadamente. Ninguém passa 10 anos debaixo de um objeto incólume. E a forma me chamava muita atenção. E a ideia de proteção que dava, a própria forma de alguma coisa mágica, alguma coisa que tinha ali dentro, eu resolvi pegar essas 11 fotografias de família e eu cheguei a montar esse trabalho com 1.300 peças. Você tem a questão da multidão, né, do ignorar. Você ignora uma dessas pessoas na multidão, mas você não ignora 1.300 olhos, pares de olhos em cima de você. Eu tive uma educação um pouco antiga, eu aprendi a bordar, eu fiz enxoval. Então tudo isso que foi constituindo a minha formação, eu procurei juntar. A série dos bastidores, ela surge um pouquinho diferente. Ela surge do fato de que eu tenho uma irmã que é especialista em relações familiares, violência doméstica,
é a área dela, e ela trabalha principalmente com violência sexual contra crianças. É uma área muito pesada. E como eu sou muito jovem nessa área, nós conversávamos sobre a questão, era uma coisa que chamava muita atenção, como pequenos elementos do cotidiano eram usados como elementos de poder. Garfos, agulhas, cigarros, e tudo isso era usado como elemento de poder, de coerção dentro do lar. E um dia eu fui passear na 25 de março e eu vi os bastidores numa loja, vi os bastidores ali. Quando eu vi os bastidores, eu vi o trabalho pronto. Eu fui lá, comprei uma dúzia de bastidores, voltei correndo para casa e eu comecei a fazer os testes. Eu imprimia, eu transferia de modo químico a imagem que já tinha sido manipulada anteriormente, já tinha sido modificada, já tinha crescido, eram imagens muitas vezes de 3x4, então ampliei a imagem, modifiquei, mudei o tom da imagem, coloquei mais preto e depois transferia quimicamente essa imagem para um tecido. Esticava o tecido no bastidor e começava a abordar pontos ali que eram importantes para mim. Então, nós temos a questão de que todas as mulheres no trabalho são negras. Então já temos aí a questão do racismo. Dentro dessa questão do racismo vem embutida uma outra violência, que é a violência doméstica. Não que só as mulheres negras sejam vítimas de violência doméstica, infelizmente são todas. É um trabalho que tem várias camadas de leitura. Como ele surge dessa questão da violência doméstica, ele já está ali tratando da questão automaticamente. Quando se pensa num bordado, se pensa num ambiente protegido, uma imagem quase bucólica, a mulher sentada na varanda, bordando pacificamente. Então eu inverto essa relação, quando eu venho com aquela linha preta e costuro olhos, costuro bocas, costuro gargantas, né? Eu costuro gargantas que é um nó na garganta, os olhos, a impossibilidade de se ver no mundo, costuro a boca, a impossibilidade de defesa, de gritar pelos próprios direitos. A mulher negra ela é a base da pirâmide. Qualquer censo do IBGE, isso é fácil, é só entrar na internet e ver os dados do IBGE. Está muito claro ali. A base da pirâmide. Ganham menos, têm maior dificuldade de encontrar emprego, mesmo que tenham a mesma formação que as brancas vão ganhar menos, que as brancas que ganham menos, no geral, do que os homens brancos. Então nós temos a mulher negra que ganha menos que o homem negro, que ganha menos que a mulher branca, que ganha menos que o homem branco. Então ela é a base da base, ela é a ponta desse processo. Então, como é um trabalho que se lê em camadas, né, a gente tem várias possibilidades de leitura. O próprio fato de serem bastidores, um amigo uma vez me falou, olha, o próprio nome do trabalho já remete àquelas que estão de fundo, que não são vistas, que estão nos bastidores da sociedade. É um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que ele tem camadas e camadas e camadas de leituras possíveis. E é frequente que venha uma camada de leitura, por exemplo, que eu não esteja esperando e que me surpreende, mas que vai casar com esse trabalho específico, de modo específico. E uma das questões que me chama a atenção é a relação entre ciência e arte. E é uma das questões que eu estou trabalhando agora numa série de trabalhos que se chama Assentamento. Essa série de trabalhos Assentamento, elas partem de algumas fotos, que são fotos que foram feitas a pedido de um cientista suíço naturalizado norte-americano, Louis Agassiz, que trabalhou para a Universidade de Harvard e que tinha a concepção da superioridade das raças. Para provar essa ideia, o Agassiz vem ao Brasil a fim de fotografar raças, entre aspas, puras. Por isso ele vem para o Brasil, para provar a sua teoria de que a mistura entre as etnias traria a degradação das mesmas. Vem para o Brasil fazer uma série de fotografias no Rio de Janeiro, institui esse padrão de fotografia científica que é frente, lateral e costas, que é um padrão que ainda é usado na fotografia antropológica. Mas eu parto dessas imagens pequenininhas, é muito legal porque são imagens muito pequenas, impressas nesse livro aqui do Ermakov. Parto dessas imagens para subverter justamente a ideia do Agassiz.
essa imagem passa a ser simbolicamente uma imagem fundadora da cultura brasileira. E eu e meu assistente Celso, nós pegamos aquela imagem pequenininha do livro, por exemplo, ampliamos para tamanho natural. Esse cortar a figura e remontar a figura, eu fico pensando que é a questão do deslocamento, é um refazimento dela. Imagina uma pessoa que é capturada né, como era o caso dos escravos e das escravas, colocado num porão de navio e de repente chega numa terra totalmente distinta, numa baía num espaço totalmente distinto. Ela tem que se refazer, é um refazimento. Não só se refizeram, como fizeram uma cultura também, trouxeram valores, trouxeram ideias. E essa costura aparente, né, uma sutura grosseira, né, uma sutura pesada que é feito e que é muito da sociedade brasileira, né? Essa sutura nunca foi bem feita no Brasil. Esses indivíduos, né, esses homens e mulheres, nunca foram incorporados pela sociedade brasileira como deveriam ter sido incorporados. Né? Então a ideia do assentamento também é mostrar o lado humano desses indivíduos. Né? O coração ele é a questão de que é um ser humano. É um ser humano, tinha coração, tinha história. Né? Essa mulher teve uma vida, ela teve história, ela teve memórias, ela teve afetos. Quando eu fiz os fardos, eu estava pensando, os escravos no início não eram madeira para ser queimada. Dentro dessa estrutura da escravidão eram como peças, poderiam ser substituídas. Como diz o Darcy Ribeiro, a escravidão no Brasil era um moinho de moer gente. Então os fardos aqui, braços para se queimar, madeira para se queimar. A vida média de um escravo no início do período da escravidão no Brasil variava de 2 a no máximo 5 anos. Então não consigo pensar em nada mais que possa representar melhor essa ideia de desgaste, de coisa sem valor, do que esses fardos que representam madeira para se queimar. Então, se a gente olhar a palavra assentamento, ela tem dois sentidos. Até o sentido de assentamento, de base, de estrutura, de tijolo, de fundação. Agora, o assentamento para as religiões afro-brasileiras é onde você assenta a força de um templo, a força daquela casa, o axé daquela casa. Então, eu pego esse trabalho, primeiro tem uma série de desenhos, 2 ou 3 estudos, levo depois esses trabalhos para o Tamament, no programa onde foram 3 artistas brasileiros para trabalhar com 3 afro-americanos. E eu desenvolvi esse projeto lá, que é a série de assentamentos, e a ideia começa aqui. Essa imagem que foi tão vilipendiada, vamos dizer assim, que foi o símbolo justamente do oposto do que ela é, aqui ela assenta uma cultura nascente. Eu fico sempre pensando nesse enraizamento de uma cultura que é transportada de forma violenta, como foram os africanos, para o Brasil, e ainda assim consegue implantar raízes, e raízes profundas na nossa cultura. E aqui eu acho muito legal isso, ela funciona como um tronco, né, na realidade, onde aqui a gente assenta as raízes, e aqui é como se fossem galhos que já saem dos olhos dela e vão também espraiando, se espalhando por aí. Esse é o assentamento número 3, é a terceira da série, e tem essas estrelinhas. Às vezes eu gosto muito desse trabalho, porque é como se fosse, o corpo dela que é um canal, é como se fosse a ligação céu-terra, vem descendo pela coluna dela, pela base da coluna, e aqui da ponta das pernas começa a sair novamente essas raízes. Então é um trabalho que faz referência direta à questão das matrizes africanas na religiosidade brasileira, né? Então esse azul, que é um azul mar, né? Que é um azul que lembra um pouco essa questão da travessia. Eu gosto muito dessa ideia, quase como dendritos de neurônios, né? Que saem da base, da coluna dela, passam pelo alto da cabeça e depois se espalham, como essas estrelas, né? Como pequenas estrelas que faz a ligação céu-terra. Então, o assentamento número 4, que aparece de novo a questão do coração.
Então esses trabalhos que estão sendo feitos agora que começou, uma pesquisa que começou lá atrás na série Assentamento e que se desdobrou na realidade numa residência que foi feita no Bellagio Center na Itália. Bellagio Center da Fundação Rockefeller me convidou para que eu fizesse um projeto para lá e eu fiz e esse projeto foi aprovado. Eu passei um mês num local que é absolutamente fantástico, ainda lidando com as questões que vieram com os afrodescendentes e que acabaram moldando também a cultura brasileira. O Brasil foi pensado num primeiro momento como um enorme armazém, onde se tinha a flora, onde se tinha a fauna para ser explorada e onde o elemento humano também foi visto como um dos fatores a mais para ser explorado. Então, nesse sentido, esse trabalho ele se inicia com um livro que eu ganho de um amigo. Acabei ganhando esse Flora Brasílica do Celso, que é um grande amigo, às vezes é parceiro de trabalho também. E é uma edição de 1943 com as imagens belíssimas. Então os primeiros trabalhos onde aparece essa ideia da flora, desse grande armazém que era o Brasil, a flora aparece pequenininha, são pequenas flores, são pequenos detalhes dessa flora brasílica. E depois ela vai ganhando corpo, vai expandindo. E no final, agora que eu estou chegando ao final da série, os personagens estão quase que cobertos por essa flora. Ela vai se imiscuindo ali no trabalho, ela vai aparecendo com a força cada vez maior nas peças. Então não é uma coisa totalmente planejada, ela aparece. É lógico que eu tenho um certo controle na escolha, quando eu quero essa imagem e não aquela. Os ossos também, eles vão ganhando notoriedade, eles vão crescendo dentro do trabalho, porque eu fiquei muito tocada com a ideia dos cemitérios dos Pretos Novos, desde a primeira vez que eu soube Pretos Novos, porque eram os recém-chegados ao país e que morriam ao final da travessia e tinha-se esse cemitério. A ideia de que essas pessoas, esses personagens, na realidade não eram pessoas, eram como sombras de pessoas, sombras de cidadãos. Eu fiquei pensando que a escravidão, esse período em relação ao Brasil, é o que o Jung fala, é a sombra, psicologicamente falando, do país. Esse trabalho ele mostra exatamente isso, como esse armazém lá de trás resultou nessa sociedade desigual, uma das sociedades mais desiguais do mundo, onde o trabalho não é valorizado, se for um trabalho manual, menos ainda, essa hierarquização de classes absurda. E venho estudando essas questões com regularidade e profundidade, né? Quer ser mulher, quer ser negra na sociedade brasileira. Porque é o que me incomoda, eu só consigo trabalhar de fato com as questões que me incomodam. Eu acho que eu tenho que falar, isso está num nó que cresceu comigo, foi crescendo na garganta, e eu tinha que falar, eu escolhi a arte para tratar dessas questões.